Uhum. Estamos ao vivo? Sim, só tá com delay. Parece que é uns 7 segundos de delay, né? Uhum. Deu bom. Tá certo. Então, muito bom dia a todos e a todas que estão conectados aí com a gente. Vamos dar início ao quarto webinar organizado pelos professores e alunos do Centro Acadêmico aqui do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa Catarina, na cidade de Curitibanos, na Serra Catarinense. Hoje o tema da nossa conversa é produtos florestais não madeireiros, pinhão e erva mate. Será abordado, então, pelos pesquisadores Dr. Ivar Wendling e Dr. Paulo Floss. Desde já, então, nosso muito obrigado aos palestrantes por terem aceitado o convite. Eu vou apresentá-los na sequência. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Mário Dobner Júnior, sou professor aqui do curso de Engenharia Florestal, na UFSC, e atuo na área de manejo florestal. E vou ser o moderador desse webinar. Passo a palavra também agora para a Ana Clara, que representa o Centro Acadêmico Araucária, para dar as boas-vindas. Ana, com você. Sim. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Ana Clara, eu sou vice-presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Florestal aqui da UFSC, o nosso CAEFA, e eu quero agradecer a presença de todo mundo, principalmente dos nossos convidados que aceitaram estar aqui hoje, né, o Dr. Ivar e o Dr. Paulo Afonso, que aceitaram nosso convite de estarem aqui hoje, né. Então, sejam bem-vindos, obrigado pela presença, né. E eu gostaria de dizer só sobre a lista de presença que a gente vai estar postando, então, no final da live, para quem tem interesse em receber o certificado. Lembrando que o certificado é só para quem participou de 75% das conversas, e daí no final a gente vai estar mandando por e-mail para vocês. E é isso, então sejam bem-vindos e aproveitem a live. Muito obrigado, Ana. Bom, então agora sim, quero apresentar os palestrantes. Dr. Ivar Wendling, possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado em Ciências Florestais pela Universidade Federal de Viçosa e é pós-doutor pela University of the Sunshine Coast, na Austrália. É pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa Florestas, e professor visitante da UFPR, no Paraná, orientando estudantes de mestrado e doutorado. Seu trabalho tem ênfase em erva mate e araucária, atuando principalmente com silvicultura clonal, melhoramento e propagação dessas espécies. O Dr. Paulo Floss possui graduação em Engenharia Florestal, também pela UFSM, lá em Santa Maria, mestrado em Ciências Florestais pela Exalc, Piracicaba, São Paulo, e doutorado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria. É pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, a IPAGRE, de Santa Catarina. Seu trabalho é voltado principalmente ao melhoramento genético, ao melhoramento e manejo da erva mate, e sistemas agroflorestais e pastoris. Bom, eu peço então, por favor, para que os palestrantes se apresentem também, né, dê um bom dia. Por favor, o Ivar, com a palavra. Olá, bom dia a todos. É uma satisfação poder estar participando desse evento aí, organizado, então, pela UFSC. Gostaria de agradecer, então, a oportunidade que esse curso de Engenharia Florestal está nos proporcionando para expor o nosso trabalho, os resultados de pesquisa. O Centro Acadêmico, inclusive, nome bem interessante, Centro Acadêmico da Araucária, né, nome da Araucária. E falar que nós vamos colocar algumas questões bem gerais e é um bate-papo aberto, bem tranquilo, e nós estamos também depois à disposição para perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Ivar. Paulo, por favor, com a palavra. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu trabalho aqui na IPAGRE desde 86, em Chapecó, falo aqui de Chapecó,
E hoje vamos falar um pouquinho sobre fazer um pequeno histórico do que era a erva mate no passado e as tendências aí, o que está acontecendo hoje, né? Então, é um pequeno resumo dos trabalhos que a gente já desenvolveu aqui, tá? Então, bom dia a todos. Legal, muito obrigado, Paulo. Bom, agora então, com todos apresentados, vamos dar início às palestras, iniciando com o Dr. Ivar. Na sequência, o Dr. Paulo, né? E após as duas palestras, então, que terão duração aproximada de 30 minutos, teremos um período para perguntas, discussões e outros comentários. Então, por favor, Ivar, com a palavra. Bom, então vamos lá. Que nem o professor Mário colocou, espera que a gente fale em 30 minutos, mas eu coloquei bastante informação aqui e vou adiantar para os senhores e senhoras que muita informação talvez eu passe de maneira bem rápida, mas ela vai ficar registrada aí no YouTube para quem quiser ter acesso e ter mais detalhes, tá? E estamos à disposição para depois algum esclarecimento. Então, hoje nós vamos falar da questão potenciais da araucária, né, particularidades da araucária, potenciais, e focado principalmente na questão não madeireiros, ou seja, não a questão de madeira, tá? Primeiramente, então, falar alguma particularidade, peculiaridade da araucária, que é uma espécie que nós pouco conhecemos e estamos conhecendo nos última década, principalmente, algumas características dela. E uma questão que eu sempre gosto de mostrar, a araucária é uma espécie que já tem mais de 200 milhões de anos. Então, ela já existia no mundo na época dos dinossauros, quando os continentes americano e africano ainda estavam conectados. Então, olha que interessante isso aí. Aqui no Paraná mesmo, nós temos fósseis de araucária, árvores petrificadas de mais de 250 milhões de anos, que ajuda a provar essa ideia aí. E ela existia no Brasil inteiro, inclusive no Nordeste, e hoje ela é, então, concentrada mais para a região sul do Brasil. Sul do Brasil e também a parte sudeste, em áreas de ocorrência de temperaturas abaixo de zero. Na maioria das vezes, em áreas acima de 400, 500 metros, que é uma altitude mínima que ela precisa para iniciar o florescimento e produção de pinhão. Então, atualmente no Paraná, nós temos 40%, originalmente, no Paraná tinha 40% dessa área, de 185 mil quilômetros quadrados da área original no Brasil, e Santa Catarina 31%, 25% Rio Grande do Sul, 3% São Paulo e 1% Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, nessas áreas altas. Então, tem uma área de ocorrência restrita, mas tem bastante importância nessas áreas aí. Os seus usos, a grande maioria de vocês conhece, né? A questão inicial foi a madeira, alta qualidade para construções e outros usos. O nó de pinhão, esse poder calorífico, é uma das madeiras com maior poder calorífico do mundo, né? Mais de 8.000 calorias, os nó de pinho. Inicialmente, ela era muito usada para produção de celulose e papel, porque ela tem fibra longa, né? Então, foi usada para fazer embalagens de maior resistência. Hoje é substituída pelo pinus. E também a questão do alimento, que desde a colonização do Brasil, ela sempre esteve presente na dieta dos colonizadores. E, obviamente, tem outros usos, como para as falhas, cascas, as cículas, que são mais ligados à questão de ornamentação, artesanato e alguma questão de chás por aí. Uma coisa que somente a araucária tem no Brasil é uma separação clara entre tronco e galho. Então, normalmente a gente conhece a araucária que tem um tronco e os galhos primários e secundários, né? E as grimpas depois. Mas a araucária, quando a gente fizer algum trabalho de propagação vegetativa, como a enxertia, por exemplo, a partir de um galho, nós temos uma araucária somente de galho. Então, é muito interessante isso, e somente há 6 anos que a gente conseguiu entender esse processo, conseguiu entender como fazer araucária de tronco e de galho. Vou mostrar mais para frente isso aí. Aqui só um exemplo, nós podemos fazer araucária de galho, produzir praticamente ao nível do chão, está aqui a pinha na Embrapa para mostrar isso aí. Outra peculiaridade da araucária, então, em função
do formato da copa, que a gente sabe a idade dela. Então, árvores novas têm esse formato mais triangular à esquerda, até uns 5, 10 anos. E aí vai aumentando a idade, a copa vai ficando mais achatada no ápice, na forma de umbrella. E no final do ciclo da vida, que é o que falam que ela está levantando as mãos para o céu para pedir a bênção para Deus, é quando ela está em senescência. Na verdade, o que acontece? O peso das acículas acaba diminuindo na ponta dos galhos e os galhos sobem, então dá esse efeito dela levantar os galhos, mostrando que ela está no final da vida. Isso pode acontecer aos 100, 200, 500, 600 anos, dependendo do indivíduo. E outra coisa muito interessante, que a maioria não conhece, quanto tempo leva para formar o pinhão que a gente come. Então, esse pinhão colhido esse ano, por exemplo, de fevereiro até agosto, né, que nós estamos ainda, em alguns locais ainda está sendo colhido. Quando que ele começou a ser formado na pinha? Então, ele começou a ser visível, somente visível, ou seja, a planta começou a formar ele antes, mas ele começou a ser visível na planta em outubro de 2017. Né? Então, essa foto mais à esquerda aqui, mostrando a flor fechada da araucária. Obviamente que numa araucária alta, a gente nem nota essa flor aqui. E ela passa por um longo período de crescimento da flor, e aí no ano seguinte, em setembro e outubro de 2018, essa flor foi polinizada, que é essa segunda figura aqui, a flor aberta, pronta para receber o pólen. E aí ela começa um ciclo de crescimento da pinha, passa praticamente todo o ano de 2019 crescendo, tá? Dá para ver aqui nessa foto, que é a pinha que falta um ano para ficar madura, e finalmente em 2020, na época de maturação do pinhão, da pinha, ela está madura. Então, olha que interessante, são no total 28 a 35 meses para se formar o pinhão desde o início da visibilidade das flores, né? E desde o início, dentro da planta, pode levar até quase 4 anos. Olha que interessante, que a gente muitas vezes não imagina o sofrimento que a planta leva para produzir esse pinhão aí. Agora, o estróbilo masculino, que é o que produz pinhão, todo ano, então, ele é produzido um novo estróbilo. Começa a ser visível, então, em novembro, início da formação em novembro, ser visível em janeiro. E aí ele cresce de fevereiro até agosto, setembro, outubro, ele solta o pólen. Isso tudo na região de Curitiba, esse estudo nosso aí. Outras regiões podem variar um pouquinho, mas é muito similar no geral. Então, em termos de araucária, quais os principais problemas que a gente teve com a espécie ao longo do tempo? Primeiro foi essa exploração intensa na década de 1920 a 1980, exploração da madeira, o que deixou a espécie na lista de ameaçadas de extinção. E também, depois dos anos 2000, a legislação começou a ser muito proibitiva para o manejo da araucária, para a colheita, e aí acabou inibindo vários plantios. A demora também na produção do pinhão, no mínimo 12, 15 anos após o plantio, levava também agricultores sem interesse a plantar. E pouca regeneração natural da espécie sem luz, ou seja, a araucária não regenera dentro de uma floresta sem que haja uma clareira. Então, naturalmente, ela regenerava em lavouras e pastagens e áreas abertas. Só que essas áreas hoje, então, elas estão sendo usadas e acaba a regeneração sendo impedida mecanicamente. Então, nós temos uma idade avançada das árvores restantes e uma extração do pinhão sem um plantio. Obviamente, agora estamos tendo plantios, mas essa ainda é a realidade na prática. Então, o que tem sido feito para resolver esses problemas? Primeiro, os estudos para melhor conhecimento da espécie. Hoje nós temos muitos conhecimentos sobre a espécie, vários estudos. Não temos tanto conhecimento sobre a floresta onde a espécie vive, a floresta umbrófila mista, mas sobre a espécie em si tem muitos estudos. A questão da conscientização de crianças, jovens e adultos para a importância da espécie, a disponibilização de tecnologias para a produção precoce de pinhões, ou seja, vou mostrar para frente, com 6 a 10 anos após a enxertia, nós temos a produção de pinhão. A tecnologia de produção de madeira, silvicultura e melhoramento genético, tem vários trabalhos em andamento. A questão
discussão e adequação da legislação proibitiva. No Paraná, acabou de sair uma legislação facilitando todo o corte, todo o manejo de araucária plantada, diminuindo totalmente a burocracia que é atualmente. Então, a araucária plantada sempre podia ser explorada, mas a burocracia era tamanha que afugentava quem queria investir na araucária. A gente espera que outros estados também sigam esse exemplo do Paraná, que até 30 hectares, até mais ou menos 4 módulos fiscais, é simplesmente fazer o registro do plantio e não tem burocracia nenhuma. E a outra questão, a valorização do pinhão como alimento, tem cada vez surgido mais produtos a partir do pinhão, e ele dá uma farinha sem glúten, que é muito interessante, e a gente está cada vez mais apelando pela conservação mediante o uso, que é a melhor forma de conservar a espécie. Então, agora eu vou falar um pouquinho da questão de pomar de sementes para a produção de pinhão. A gente tem um potencial muito grande de pinhão, de mercado de pinhão. Quando a gente observa, no ano 2019, se não me falha a memória, o pinhão gerou uma receita no Brasil de em torno de 43 milhões de reais. A castanha do Brasil, 150 milhões. O açaí, 1 bilhão. Ou seja, isso mostra que o pinhão tem um potencial tremendo a hora que começar a ter disponibilidade no mercado, que hoje é simplesmente a extração na floresta nativa. Quando começarem esses pomares que estão sendo implantados, começarem a produzir, nós vamos ter uma série de aumento de consumo, outros produtos que estão sendo desenvolvidos, e a tendência é realmente aumentar a economia do pinhão no Brasil. Isso vocês, senhores, já conhecem, né? É muito comum nas estradas, mostra a importância do pinhão para pequenos produtores. E quando a gente trabalha, então, a questão da araucária como produto não madeireiro, focado no pinhão, a gente precisa, então, ter uma técnica para a multiplicação de plantas de interesse, plantas superiores. E essa técnica, então, é a enxertia, que foi desenvolvida nos últimos 10 anos, praticamente. Então, é uma técnica bastante nova. Primeiros resultados estão sendo colhidos agora, vou mostrar mais para frente, mas é uma técnica de propagação vegetativa que facilita com que a gente defina a época de produção do pinhão, tamanho, tipo, produtividade do pinhão, o sexo da planta, né, que é a planta macho-fêmea, a redução do porte e antecipação da produção. Então, no caso de, quando a gente usa a técnica de enxertia, aqui eu fiz um comparativo de plantas produzidas por semente e plantas enxertadas. Plantas enxertadas com enxertos de árvores velhas, a gente chama alta idade ontogenética. Então, a época de produção no ano, no caso de, quando eu produzo uma planta de araucária por semente, a época de produção é só conhecida após o início da produção. O sexo da planta também e as características do pinhão. Agora, quando a planta é enxertada, eu previamente sei o que essa planta, a época que ela vai produzir, o sexo e as características do pinhão. E em termos de altura, planta produzida via semente atinge em torno de 20 a 30 metros, e a enxertada de 3 a 15 metros. E início da produção, 12 a 15 para mudas de semente, 6 a 10 plantas de enxerto, na média. A gente tem plantas até que produzem mais cedo do que isso. Aqui eu tenho um esquema que foi apresentado no Meio-Dia Paraná, que nós montamos, mostrando, então, a altura atingida pela araucária nativa, até uns 30 metros no geral, e a araucária enxertada de tronco, eu vou mostrar mais isso para frente, chega até uns 15 metros, um pouquinho mais talvez, e a araucária de galho, chamada de mini araucária, até uns 5 metros. Então, olha, que essa espécie nos possibilita definir a altura da planta através da enxertia. Então, nossos primeiros resultados de florescimento de enxertos masculinos, estão vendo aqui os estróbilos, foram observados em 2011, então é uma coisa ainda, em termos de espécies florestais, bastante recente. Então, foi o primeiro enxerto masculino a florescer planta enxertada. Isso, inclusive, está publicado, então, num documento da Embrapa Florestas. Em 2015, nós obtivemos o primeiro florescimento de enxertos femininos, né? Então, 6 anos após a enxertia. Então, aqui demonstrando esses pinhões já foram coletados, tá? Isso também está registrado, descrito o processo nesse documento da Embrapa Florestas, comunicado técnico de 2015. Agora, quando a gente fala em enxertos de tronco,
né? Antes eu estava falando de mini araucárias ou enxertos de galho. Quando a gente fala em enxertos de tronco, o primeiro a florescer foi em 2019, mostrando aqui, então, enxerto masculino com 4 anos começou a florescer. Também foi o primeiro na história, planta masculina enxertada de tronco. Aconteceu em Colombo, na Embrapa Florestas. E este ano nós tivemos a primeira colheita de pinhão em plantas enxertadas de tronco. É a primeira planta que começou, inclusive, produziu aos 4 anos, porque foi um enxerto feito diretamente no campo. Então, aqui nós temos o produtor assentado de Bituruna, que fez a enxertia, ele fez um treinamento na Embrapa, nós passamos todo o protocolo, ele fez a enxertia e conseguiu, então, já nesse ano agora, colher a primeira vez pinhas em árvores enxertadas de araucária. Então, isso é uma coisa inédita, isso está registrado pela prefeitura, inclusive o prefeito estava junto para colher essa pinha também, que foi um evento bem interessante. Então, esse é o histórico, isso mostra que todas essas tecnologias são muito novas, mas que funcionam, dá para já afirmar que estão funcionando, que são passíveis de utilização. Então, aqui hoje a gente então, já está recomendando essas tecnologias para implantação de pomar de tronco, árvores de tronco, que chegam até 15 metros de altura, e pomar de galho, ou mini araucárias. No caso de pomar de araucária ou mini araucárias, então temos pomares que estão produzindo aí com 3 metros, 4 metros de altura. Isso também acabou de ser publicado num comunicado técnico da Embrapa agora, onde tem o que precisamos fazer de manejo para essas araucárias ficarem baixas. Então, acaba sendo uma opção de plantio de araucária para quem tem áreas pequenas ou embaixo de uma rede elétrica no jardim de casa, porque a araucária sempre vai ficar baixa, desde que feito o manejo adequado que está mostrado nesse comunicado técnico da Embrapa. Nós também, na Embrapa, disponibilizamos 6 cultivares de araucária para a produção de pinhão. Estão registradas no Ministério da Agricultura. Então, essas espécies, essas cultivares estão registradas, e 3 para a produção de pinhão e 3 para a produção de pólen. Tem viveiros particulares, viveiro Eco Chapecó, viveiro do Fato, viveiro florestal, que são os viveiros que comercializam, porque a Embrapa não comercializa mudas, não é o foco, não é a missão da Embrapa. Nós estamos atualmente fazendo a implantação de uma grande rede de experimentação com avaliação de novos materiais genéticos de diferentes épocas de produção dentro do ano. Hoje nós estamos estudando materiais que produzem desde fevereiro até outubro, novembro, só que nós temos que colocar em campo para ver como que esses materiais se comportam. Então, nós estamos implantando essa rede, inclusive até em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, em diferentes localidades. Diferentes tamanhos de pinhão, produtividades diferenciadas, diferente sabor de pinhão, pinhão com metade sem casca, e etc, etc. Então, isso vai ser muito importante, que daqui a uns 8 a 10 anos nós teremos disponibilizadas novas cultivares de araucária com produtos diferenciados, inclusive composição nutricional diferenciada. Nós desenvolvemos e divulgamos algumas estratégias, esquemas de plantio de enxertos de tronco. Então, para haver maior produtividade de pinhão, a gente tem recomendado um espaçamento em torno de 10 por 10 metros, e colocando plantas fêmeas e plantas machos, sempre 2 fileiras de plantas fêmeas, e aí uma fileira não, planta macho e uma fêmea, macho, fêmea e assim por diante. Então, nós temos totalmente 100 plantas por hectare, sendo 83 fêmeas e 17 machos. Obviamente que 8 por 8 também é um espaçamento passivo de ser adotado, mas quanto maior o espaçamento, até uns 10 por 10, maior vai ser a produtividade. Agora, quando a gente fala em enxertos de galho ou mini araucárias, nós temos recomendado espaçamentos de 4 por 3 metros, que são árvores menores. Então, nós chegamos a ter 833 plantas por hectare, sendo 691 plantas fêmeas, 142 plantas machos, o mesmo esquema. Nós temos algumas opções de plantio que a gente está recomendando para a formação de pomares de produção de pinhão.
A primeira opção é o uso de pinhões para formar porta-enxerto diretamente no campo, a semeadura direta de pinhões. É uma técnica bastante importante. Ela pode ser usada para plantio puro, ou plantio sistema agroflorestal, enriquecimento, ou mesmo na reserva legal, o APP, onde não tem influência do lençol freático, por isso que está a interrogação aqui, mas são opções de renda que a gente pode estar usando a araucária. Nessas condições, nós precisamos ter um preparo de solo, ou cova, ou subsolagem nas linhas, 2 a 4 pinhões por cova, porque vai ter um ataque de predadores. Recomenda-se o borrifamento de água com querosene para diminuir o ataque de predadores, adubação pós-plantio, um ralhamento, deixando uma planta por cova, limpezas e coroamento. Essa é a vantagem, sem custo de produção de muda, seleção das melhores mudas no campo, a redução de custos também, o sistema radicular e o crescimento é melhor no campo. A desvantagem, possível perda de sementes, maior sensibilidade inicial das mudas, claro, e maior heterogeneidade do povoamento. Segunda opção que a gente tem dado, uso de mudas já em embalagens, plantar diretamente as mudas para porta-enxertos no campo. Os mesmos objetivos, mesmas formas de plantio, mesmos sistemas, só que agora, ao invés de plantarmos semente, nós vamos estar plantando mudas. Então, adubação, limpeza, replantio, mesma coisa. As vantagens, melhor uniformidade do povoamento, né, em termos de densidade e crescimento, maior resistência inicial da muda. As desvantagens são iguais às vantagens da semeadura direta. Uma outra opção seria o uso de mudas enxertadas, ou seja, fazer mudas enxertadas em viveiro ou comprá-las e plantá-las diretamente, né? Mesmo esquema, puro, ensaf, enriquecimento, reserva legal ou APP. E precisa de um preparo de solo, subsolagem, covas maiores, espaçamento 8 por 10, 10 por 10, conforme mencionei, adubação de plantio, já um pouco maior, e adubações anuais pós-plantio. Importante porque a gente quer uma alta produtividade, então as nutrições, tanto químicas quanto orgânicas, são importantes. Aí a pergunta que sempre nos fazem, produzir pinhão dá lucro? Assim, a gente primeiro responde, é uma técnica muito nova, né? O primeiro e único enxerto que produziu pinhão foi o de Bituruna, no nosso trabalho aí, não tem outros pomares ainda produzindo, já tem vários instalados, mas não temos ainda uma curva de produção de pinhão real. Lógico, nós temos tentativas, como pode ser visto abaixo, de estimativas de produção por hectare. Obviamente, eu digo que são estimativas baixas. Nós, com um manejo adequado, com solo adequado, nós vamos conseguir produções muito maiores que isso. Mas para fazer estimativas, que nós estamos, inclusive, fazendo análises econômicas com economistas, essas estimativas, mesmo sendo com uma produção mais baixa do que a gente imagina ser possível, elas indicam um bom retorno econômico, né? E o que mostra que o custo de produção é muito baixo, por isso que o retorno tende a ser bastante lucrativo, sim. E um detalhe bastante interessante, que até o colega Paulo Floss já vai comentar, a erva mate é uma espécie que coevoluiu com a araucária e é um potencial muito grande de inseri-la junto à araucária com erva mate. O Paulo vai comentar um pouco sobre isso. Eu não podia também deixar de mencionar o potencial da araucária para a produção de madeira. Eu vou comentar isso muito rapidamente, até porque o foco desse evento é produto não madeireiro. Mas, quando a gente avalia alguns testes que nós temos implantado, por exemplo, com 5 anos, com 6 anos, vendo árvores aí com 6 anos, com 8 metros de altura, os testes da Embrapa, mostra o grande potencial que ela tem. Outro teste, inclusive instalado na Universidade Federal de Santa Catarina, parceria com a IPAGRE e a Embrapa, com 9 anos, inclusive informações e levantamentos do professor Mário Dobner, mostra que no 7º ano deu em torno de 8 metros cúbicos por hectare ano. Então, é um incremento bem interessante que deve ser considerado como madeira. Então, hoje nós temos tecnologias melhores para a produção. Lógico, temos muitas dúvidas ainda, mas a araucária é um potencial bastante interessante. Outros dados do professor Mário, da empresa Florestal Gateados, né, produção entre 8,2 e 23 metros cúbicos por hectare anos de incremento aos 25 anos. Obviamente que plantio sem muito manejo adequado, uma série de questões que
ainda precisam e devem ser melhoradas. Nós temos outras opções para o plantio de araucária, focando em não madeireiros, por exemplo, que é o pagamento por serviços ambientais. Na Embrapa tem um projeto chamado Estradas com Araucária, onde empresas de transporte que fazem emissão de CO2, elas pagam para produtores que plantam araucária nas divisas das propriedades ou nas beiradas das cercas. Então, esses proprietários ganham, nesse caso, acho que são R$ 5 por muda por ano, para manter essas araucárias durante 10 a 15 anos. Então, o produtor tem uma renda indireta da araucária e, quando ela começar a produzir pinhão ou mesmo madeira, ele vai ser livre para fazer o que quiser com a araucária, tirando outra receita dela. Então, seria só mais um exemplo de produção de um bem não madeireiro da araucária. Mas, em síntese, uma conclusão unânime que uma das melhores formas de conservação da araucária é mediante seu uso sustentável. E essa técnica que a gente tem passado, a enxertia, ou mesmo a produção de madeira, os plantios, eles são técnicas de uso sustentável da araucária. Eu queria mencionar, deixar para vocês aqui, a nossa última publicação, que tem uma série de informações, essas que eu passei e muito mais, que é o livro Araucária, Particularidades, Propagação e Manejo de Plantios, que foi editado por mim e pelo professor Zanetti, da Universidade Federal do Paraná, parceiro nesses trabalhos. Está à disposição para download no site da Embrapa. Tem também o folder que eu produzi, Pomar para a Produção de Pinhão, como é que se faz um pomar. Acabamos de publicar agora, em 2020, também, instruções para a formação de pomar de mini araucárias, então uma coisa bastante nova, muita novidade, que gerou bastante interesse. E, assim, para quem tiver mais interesse em se aprofundar, nós temos mais de 20 artigos, eu coloquei somente alguns aqui, artigos científicos publicados em revista, que estão à disposição na internet. Tem no site da Embrapa, tem no currículo Lattes, para quem tiver interesse, estão todos à disposição. Inclusive, eu estou colocando aqui o meu e-mail, para quem tiver alguma pergunta, quiser entrar em contato, estamos à disposição. Então, eu agradeço a atenção dos senhores e senhoras, espero que tenha contribuído em algum ponto, em alguma coisa, para a melhoria da questão da araucária, para a melhoria da questão social, ambiental e econômica dos produtores rurais brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigado, Ivar. Com certeza contribuiu muito, sim, né? Informações muito relevantes, muito atualizadas. Obrigado mesmo. Bom, como os comentários e perguntas são no final das duas palestras, então já passamos a palavra também agora para o senhor Paulo Floss, para dar continuidade, então, com as palestras. Obrigado, Ivar. Obrigado a vocês. Então, novamente, um bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouquinho do histórico, bem dizer, da erva mate, que não é só de Santa Catarina, mas do Brasil como um todo. Então, além das tecnologias criadas, assim, vou tentar contextualizar desde os anos 80, o que foi feito com a erva mate, qual a caminhada que a gente teve aqui, especialmente aqui da IPAGRE de Chapecó. Então, a cultura da erva mate, para quem não sabe, ela é uma espécie que é cultivada no sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, incluindo, né, na Argentina e Paraguai. Então, são praticamente esses países que produzem a erva mate. Então, a IPAGRE começou os trabalhos nos anos 80 e 90, e praticamente se fazia pesquisa e extensão ao mesmo tempo, pois não existiam praticamente pesquisadores com trabalhos na cultura da erva mate no Brasil. Talvez 1 ou 2 dezenas de pesquisadores, e muitas dessas pesquisas eram praticamente de laboratório, pouca pesquisa de campo. Então, a divulgação dos nossos resultados eram praticamente imediatos. Se fazia em eventos, cursos, palestras, treinamentos, e era feito para toda a região produtora de erva mate do Brasil, além dos 3 estados do Sul, inclusive no Mato Grosso do Sul. Então, eu coloquei aqui uma caixinha de som aqui, para mostrar
que na época a gente era convidado para fazer uma palestra, quando muitos locais não tinham nem sequer asfalto para chegar, a gente chegava num local, extensionistas, normalmente da Emater, do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, chegavam, às vezes, a gente, quantas pessoas vai ter na palestra? Umas 150, 200, 300. E como o pessoal vai ouvir? Não tem sistema de som nenhum, você vai ter que falar alto para o pessoal ouvir. Então imagina a tecnologia de hoje, nós aqui vendo cada um em sua residência, né, ou no escritório, e na época trabalhar às vezes sem som, um público de 150, 200 pessoas ou mais. Então, só para contar um pouquinho da história que a gente passou nesse período. E como nós, conjuntamente, já na época, com a Embrapa Floresta, já tinha alguns trabalhos, então a gente era muito requisitado para falar sobre erva mate. Então, eu vou tentar falar sobre 5 áreas principais aqui que a gente mais trabalhou com erva mate, né? Que são os testes de procedência e progênies de erva mate, que o Ivar já comentou aí. Técnicas de germinação de sementes, que era um problema seríssimo na época, e qualidade na produção das mudas eram problemas extremamente complicados. Também estudos de espaçamento. Nos anos 80, no início dos anos 80, quem falava de plantar erva mate com 1000 plantas por hectare, seria uma alta densidade, seria uma pessoa louca. As pessoas plantavam erva mate pensando que individualmente as plantas deveriam produzir 30, 40, 50 quilos por planta. Então, a gente começou de fazer trabalhos com alta densidade também. Também trabalhamos com intervalos e tipos de poda. Na época, nos anos 80 e até meados dos anos 90, a erva mate era permitido somente a poda na safra ou no inverno, de maio a setembro. Safrinha era sempre um problema, então a gente fez estudos para comprovar que podas de safrinha, que eram aquelas podas de verão, também eram possíveis, e depois, na época, era o IBAMA, liberou a poda para qualquer época do ano. E também alguma coisa sobre sistemas agroflorestais. Então, vocês imaginam que chegava na casa de um produtor de mudas, de um viveiro, e pedia para ele qual era a matriz que ele usava para colher sementes. Então, ele mostrava, às vezes, essas plantas que era fácil de colher as sementes, mas que, pensando com uma planta para produção de massa verde, de folhas, especialmente, eram plantas totalmente indesejáveis. Então, com isso, foi criado o primeiro trabalho nosso aqui, que foi um teste de procedências de erva mate para tentar melhorar essa questão. Então, foi implantado em 1987. Foram 16 procedências, 15 do Brasil e uma da Argentina. Da Argentina era apenas um material comercial para fazer, digamos, uma comparação. Então, o que se observou? Uma grande variabilidade dentro das progênies e também entre os locais. Nessa imagem, vocês podem ver essas clareiras aqui, ó. Essa aqui era o local onde é que estava a procedência de São Francisco de Paula, do Rio Grande do Sul. Então, ela simplesmente não se adaptou para as condições aqui do clima da região do Chapecó. Sobreviveram de 100 plantas, apenas 3 ou 4 plantas. Então, ali dá para mostrar, como com a cultura do eucalipto, que fora da Austrália, às vezes, ele produz muito mais e melhor do que na própria origem. Então, na erva mate mostrou isso. O próprio material, a procedência de Chapecó, ela não foi a melhor aqui em Chapecó. Houve vários outros materiais de outras regiões que se comportaram melhor aqui no teste aqui em Chapecó.
Já o segundo teste foi implantado 10 anos depois, em 97, com 8 procedências, mas aí já foi selecionados progênies, 137 progênies. Foi um trabalho em parceria também com a Embrapa Florestas e a Flona de Chapecó. Então, aqui foram separadas as plantas por progênies. Eram sempre repetições de 6 plantas. Isso que são, a gente chama de meio-irmãos. Então, dá para notar claramente a diferença que existia entre um material genético e outro. Aqui, materiais muito bons, e aqui, uma progênie extremamente ruim, pensando em produção de folhas. Então, com isso, a gente observou e fez, começou a fazer a avaliação planta por planta. Eram 4.100 plantas na área. Identificamos as plantas femininas, as masculinas nessa parte de cima e as femininas na parte de baixo, e para depois fazer um desbaste. E plantas boas, a nosso ver, já antes, no primeiro teste, já eram aquelas plantas que, quando jovens, até 4, 5, 7 anos, que a gente não enxergasse de um lado para outro da planta, elas teriam que ser bem folhudas, né, bem fechadas. E depois que você deixa, aqui é o teste hoje, depois que você deixa alguns anos, as plantas começam a ficar bastante ralas, então fica tipo uma laranjeira. Então, não quer dizer que o material genético é diferente ou é ruim, mas o material, ele vai ficando tipo uma laranjeira com o passar dos anos, quando você não realiza as podas. Então, o teste hoje tem 285 plantas, em torno de 185 plantas femininas e 100 masculinas. Então, desse material surgiu a cultivar SCS, BRS, KA, Rari. Então, um material bastante interessante que foi utilizado no próximo trabalho aqui, também feito em parceria junto com a Embrapa Florestas, que foi o terceiro teste de progênies, instalado em 2016. Então, ele foi composto de 55 progênies, sendo 32 desse material aqui, que foram as melhores matrizes que a gente selecionou, e as demais progênies de primeira, segunda e terceira geração, mais 8 clones que repassados pela Embrapa. Assim como nós repassamos essas 32 progênies para a Embrapa implantar em outros locais do Brasil, inclusive em outros locais de Santa Catarina, eles repassaram para nós esse material. E aqui está a imagem com 3 anos de idade, no ano de 2019, quando nós realizamos a primeira colheita, onde teve produções bastante significativas de alguns materiais, de 6, 7 até 9 quilos em algumas plantas, com 3 anos de idade. Então, bastante interessante esse material. E também, a gente viu também que a questão da enxertia, ela é muito importante, não para a produção comercial, mas para a formação de áreas de produção de sementes. Então, você consegue rapidamente, em poucos anos, você ter, digamos, tendo conhecimento de um material genético bom, de plantas femininas e masculinas, você pode fazer uma área de produção de sementes através de enxertia. Enxertia normalmente através de garfagem. E muitos materiais genéticos, com 60 dias, muitas plantas, com 3 enxertos, até 4, pegavam facilmente. Então, faz o enxerto, coloca um saco plástico mais um saco de papel, que o papel fica em torno de 1 mês, às vezes o saco plástico até 2 meses, dependendo da época. Normalmente feito na segunda metade do inverno. Então, é uma ferramenta muito boa para trabalhar com o melhoramento da erva mate. E um outro trabalho hoje que é através da clonagem, através de estaquia e mini estaquia. Para produção comercial, somente através de mini estaquia.
Então, a gente instalou também, no ano de 2018, um teste clonal, né, em pleno sol e meia sombra. Foram 15 plantas femininas e 14 masculinas. Então, a clonagem, você tem condições de fazer a produção de mudas depois, sabendo já o sexo das plantas. Então, por exemplo, uma planta masculina que não floresce, que não tem a frutificação, floresce sim, mas não há frutificação, ela seria bem mais interessante para fazer uma colheita de verão, porque tu não tem os frutos, pois as ervateiras normalmente dizem que a erva mate, principalmente ali no mês de janeiro e fevereiro, com frutos maduros, ela prejudica na qualidade dos produtos originários desses materiais. Então, aqui só para mostrar que a tendência dos futuros plantios, especialmente em função da clonagem, é você fazer plantios já definindo qual o uso. Então, seja para alimentação, cosméticos, bebidas. Então, em função da alta variabilidade genética e composição de praticamente 250 compostos dentro da erva mate, ela pode ser usada para os mais diferentes fins. Então, é muito importante essa questão do futuro dos plantios da erva mate. Então, a gente provavelmente vai conseguir, ali, eu diria, daqui a 5, 10 anos, as pessoas vão plantar erva mate pensando já no seu uso. E não, hoje, praticamente, é chimarrão, o tererê e os chás. E os outros usos são, claro, já existem centenas de produtos no Brasil e mundo afora, existem subprodutos da erva mate, mas essa tendência, com o melhoramento, vai ser bem melhor e vai se expandir mais. Voltando, então, eu falei da questão de produção do melhoramento, né? Então, como eram nossos viveiros no passado, só para os estudantes, especialmente os técnicos que estão assistindo, que são mais novos, mais jovens. Então, na década de 80, até início dos anos 90, isso era frequente, ver um viveiro com cobertura com folha de palmeira e sementeiras no chão. Então, nos anos 80, 90, era muito frequente isso. Então, o que acontecia? Era necessidade de grande quantidade de tratamento com fungicidas, pois aparecia doença de tudo que tipo. Então, depois começou já apareceu o sombrite, aqui ele tinha sombrite somente para cobrir a sementeira, mas não tinha cobertura total. Depois começou a aparecer o sombrite para cobrir todo o viveiro, né, as sementeiras e o viveiro, e hoje a gente já pode plantar, semear erva mate em bandejas, né, nos canaletões, então facilitou muito e diminuiu muito o uso de fungicidas na produção de mudas. Então, foi uma evolução bastante grande. E o que acontecia muito na época, especialmente nos anos 80 e 90, a gente era convidado a visitar um viveiro ou num treinamento, a gente pedia para o pessoal levar mudas, ou chegava num viveiro para fazer uma amostragem como é que era a repicagem deles, como é que se conduzia a isso. Então, você pegava aleatoriamente 5 a 10 mudas no viveiro e fazia a lavagem das raízes. E, com muita frequência, aparecia isso aqui. Grandes quantidades de mudas com problemas seríssimos de cachimbamento. Por isso que eu coloquei o cachimbo aqui. A gente chama de cachimbamento. Então, problemas sérios na produção da qualidade das mudas. Então, chegava até, teve um evento uma vez, não me lembro qual o município, mas teve uma parte teórica na parte da manhã e na parte da tarde fomos visitar um plantio novo. Então, eu chegando na área, eu já vi que a coisa não estava muito legal. E o produtor todo entusiasmado que estava fazendo a aposentadoria dele. Depois de um certo tempo, pela confiança do produtor, eu comecei já de falar com eles,
posso arrancar algumas mudas? E via que eram muitas e muitas mudas cachimbadas, com problemas seríssimos de raízes. Então, eu disse para o produtor, e com franqueza, né, seria melhor ele arrancar totalmente o erval dele e começar a vida nova, caso ele queira ter uma aposentadoria complementar, que do jeito que estava, a aposentadoria do INSS poderia ter ser melhor do que a que ele estava, que ele teria com aquele tipo de erval. Então, isso aí era uma coisa muito frequente. O pessoal queria mudas velhas, de 3 anos, os produtores pediam isso, e os viveiros faziam mudas em saco plástico, e com os mais sérios problemas depois no futuro plantio. E hoje, com o advento hoje, eu diria já pelo menos 2 décadas, que a erva mate é mais produzida em tubetes, e hoje praticamente não existem mais plantios com mudas produzidas em saco plástico. Então, o tubete melhorou bastante, principalmente a questão do semeio direto na embalagem, porque depois você vai ter um problema seríssimo na hora de classificação. Vocês imaginam fazer um semeio direto em saco plástico, no chão, e depois fazer a classificação das mudas para ir para o campo? Muito difícil. Então, a repicagem, hoje ainda muitos viveiros utilizam a repicagem para aproveitar melhor as mudas, mas o semeio direto melhorou bastante a questão de qualidade, e não tanta preocupação com a questão de cachimbamento das mudas. E eu falo isso da erva mate, não era diferente para eucalipto e pinos repicado, tinha muito problema. Então, na década de 70 e 80, eu sei que os viveiros florestais das grandes empresas também tinham uma grande preocupação na repicagem, porque praticamente não eram feitos semeios diretos, que era em saco plástico. Questão do espaçamento, que eu falei antes. Na década de 80 até início dos anos 90, o pessoal pensava em plantar 300, 400, 500 plantas por hectare. Se muito, 1.000 plantas. 4 por 2,5. Então, em 86, ainda nós implantamos um experimento em alta densidade, com de 2,5 por 1,5, 2.666 plantas por hectare. E fizemos colheitas anuais. E observamos já com 5 a 6 anos, conseguimos em torno de 19 a 20 toneladas por hectare. Então, também, daí foi possível mostrar para os produtores que plantando em alta densidade, ele podia antecipar muito a produção. Não quer dizer que um plantio plantado com 1.000 plantas por hectare não tenha capacidade de produzir 20 toneladas. Mas enquanto aqui a gente com 5 a 6 anos conseguiu as 20 toneladas, num plantio de baixa densidade, fazendo uma boa condução, se consegue essa boa produção somente lá com 10, 15 anos após o plantio. Um outro trabalho muito importante que nós fizemos e conseguimos liberar depois a produção, a colheita na safrinha, foi um teste para discussão, para verificar se era possível fazer a poda de verão sem prejudicar a planta. Então, na época, o IBAMA, ele liberava a poda no período de maio a setembro. A safrinha, todo ano, os sindicatos das indústrias ervateiras, eles se reuniam e faziam um pedido de liberação, porque eles não iam ter matéria-prima para chegar até o mês de maio do ano seguinte, quando chegava lá em outubro, novembro. Então, normalmente, o IBAMA liberava daí no mês de dezembro, janeiro e fevereiro a poda. Nós não fizemos no nosso estudo o mês de março e abril, a poda no mês de março e abril, porque a gente considera a época mais complicada, né? Que é o período que antecede o inverno em função das geadas. E também outubro e novembro em função
da intensa brotação. Então, são os períodos mais complicados. Então, com esse trabalho, a gente conseguiu que ali no meados dos anos 90, a gente conseguiu a liberação da poda da erva mate no ano inteiro. Então, foi bastante importante esse trabalho para o setor ervateiro brasileiro. A questão de poda, ali eu estou mostrando uma imagem um pouquinho difícil aqui, mas a gente indicava, ninguém fazia poda de formação. Então, a gente começou a estudar e viu que a poda de formação poderia perfilhar um pouquinho mais as plantas, já a partir de 1 ano de idade, e formar plantas com uma torceira bem melhor e possibilitar, digamos, uma formação bem melhor depois das podas. Então, a gente recomendava, plantas teria que estar bem desenvolvido, já em plantas com 80 centímetros, 1 metro, caule bem vigoroso já, para fazer com 1 ano, senão a gente recomendava fazer com 2 anos, sempre no final do inverno, final de agosto, na primeira semana de setembro. Então, ficava somente um palito no chão, às vezes, com 1 ou 2 pares de folhas. Muitos produtores, principalmente os mais idosos, ficavam extremamente assustados. Agora que o meu erval estava aparecendo, você vem aqui e passa a tesoura quase no chão. Então, mas ele via logo, meses depois, que o resultado era bastante interessante. Então, a colheita a colheita ou a poda da erva mate, normalmente a safra começa a ser significativa a produção no quarto, no 5º ano. As podas que se via era mais ou menos isso aqui. Se vê ainda muito hoje. Então, a formação de um monte de cabides. Então, essa é a poda de exploração muito adotada ainda, infelizmente, não deixando uma folha na planta. O que vocês imaginam que aconteça quando for fazer uma poda dessas no mês de março e abril, às vezes até em início de maio? Geadas, as geadas vêm e ocorre uma grandes secamentos e perda até de plantas. Então, isso é um problema seríssimo. Então, não se faz esse tipo de poda sem manter massa verde na planta. Então, vocês imaginam, mesmo deixando um pouco de massa verde, às vezes com geadas muito fortes, quando vem o veranico de maio, por exemplo, a erva mate tende a brotar, e depois as geadas subsequentes são catastróficas, às vezes, em muitos ervais, e a perda de plantas é muito grande. E a questão da poda, eu vejo que tu tem a longevidade na planta. Se você deixa uma planta ao natural, sem fazer colheita, ela vai ter uma vida de 100, 200, 300 anos, praticamente que nem como uma araucária. Como o Ivar falou, que é a espécie que mais combina, digamos, cresceram junto, a araucária e a erva mate. Então, não se faz esse tipo de poda. Dá uma olhada aqui, outra planta, com a colheita feita no mês de março e abril, praticamente não deixando massa verde nas plantas. Então, evite-se o cabide o máximo possível. Então, aquele corte mesa é mais seria para uma colheita mecanizada. Então, nós não recomendamos fazer esse corte aqui simplesmente. Algumas plantas podem ser feitas, principalmente, alguns galhos, principalmente no final do inverno. Agora, no meio, digamos ali no outono, principalmente no período que antecede o inverno, é extremamente perigoso, porque vai brotar e as geadas vão prejudicar bastante. Então, evitar o máximo possível os cabides. Corta-se pelo menos um grande percentual dos galhos logo acima da saída. Então, deixa-se uma saída aqui de um galho, e pode ser bem rente. Nos anos 80, o pessoal falava, vou deixar 10 centímetros para cima, porque esse galho vai secar. Muito pelo contrário, quanto mais próximo eu cortar
mais difícil é esse pitoco, esse cabidinho aqui secar. Então, o cabide é um dos maiores problemas, eu vejo, na exploração da erva mate. Então, as plantas têm que, deve se manter um percentual de massa verde, mesmo que alguns galhos, às vezes, você tenha que subir um pouco a poda. Principalmente, eu falo que a poda de verão, a poda de safrinha, que se chama, e também as podas que antecedem o período mais frio. Então, mantendo um pouco mais de massa verde nas plantas, com certeza a gente vai ter mais sucesso no erval e longevidade das plantas. Então, o que se nota claramente, a broca é um dos maiores problemas que nós temos com a erva mate. Em ervais com colheitas agressivas, normalmente a longevidade é muito menor, o ataque de broca é muito menor, assim como ervais excessivamente limpos, com excesso de herbicida, as pragas vão atacar muito e vai ter muito mais problema. Então, mesmo em espaçamentos um pouquinho maiores, se você faz uma boa condução e mantém massa verde, você vai ter uma longevidade maior das plantas e vai ter uma boa produção e colheita o ano inteiro. Falando em sistemas agroflorestais, também a gente fez vários trabalhos desde 86, e na época se plantava erva mate com culturas anuais. Então, era o que o produtor já fazia, o que ele tinha a expectativa de fazer. Então, os nossos primeiros trabalhos foram com erva mate em espaçamentos de 4, 5, 6 metros entre fileiras, e 3, 4, 5 fileiras de milho e soja depois na sequência. Então, isso aí foi nos anos 80 e início dos anos 90. Depois, já no final dos anos 90, nós fizemos o plantio, no caso aqui, do louro pardo, dentro da fileira das erva mates, sombreando a erva mate e colocando culturas anuais para aproveitar a área, porque o produtor queria isso. Ele queria manter culturas anuais, especialmente até que a erva mate começava a produzir. E também colocamos o cinamomo, chamado cinamomo gigante, né? Então, a erva mate aqui embaixo. O cinamomo gigante com a erva mate, no início, se imaginou um bom resultado e ficava muito bonito, muito interessante. Aqui era com triticale, cobertura de inverno, que teve, inclusive, uma boa produção. Mas, no decorrer dos anos, além do excesso de sombreamento, o cinamomo tem vida muito curta. Com 7 a 8 anos, as árvores começaram de morrer. Então, não é uma boa alternativa. Então, o que a gente acha uma boa alternativa? É consorciação com a araucária, que o Ivar já comentou antes. Então, é a melhor combinação existente. Plantios de erva mate com outras espécies exóticas, como eucalipto, tem algumas críticas das indústrias que dizem que o sabor fica diferenciado. Não sei, não vi até agora nenhum trabalho científico, digamos, comprovando isso, mas eu imagino que seja por excesso de folhas de eucalipto na hora da colheita, junto com a erva mate. Isso, com certeza, vai prejudicar muito a qualidade. E também a questão do pinos. Nas regiões frias, o pessoal plantou pinos no meio da erva mate, para proteger do frio, especialmente. E imaginam a colheita da erva mate com as cículas de pinos impregnadas no meio dos galhos da erva mate. Muito difícil. Então, é a pior combinação possível. O eucalipto, se não tem a questão das folhas também ali, a boa remoção com baixa densidade, ainda seria possível. Agora, o pinus jamais, em função da dificuldade da colheita e a separação das acículas. Então, para você ter um erval, só já concluindo, quais seriam os fatores que influenciam no rendimento dos ervais?
Os dois primeiros aqui é a qualidade das sementes ou qualidade das mudas. Conjunto, ele tem que trabalhar a qualidade das mudas, se for, no caso, só já começar com a clonagem. Mas muita gente pensa, eu quero plantar a melhor muda possível, e ele para por aí. Ele não tem cuidado nos plantios, não cuida com a fertilidade do solo, não faz tratos culturais, não faz limpeza, a colheita é ruim, e ele vai depender só das condições meteorológicas para produzir um pouco. Então, a erva mate é um conjunto. Se você não cuidar, pelo menos, de grande parte desses itens, ou de todos, você não será um bom produtor de erva mate. Hoje, muitos produtores e técnicos pedem para nós, tem um agricultor que quer plantar erva mate ou eucalipto. Qual é o melhor? A erva mate, se você vai cuidar e cuidar todos esses itens aqui, com certeza ela vai ter um rendimento bem melhor. Isso eu falo aqui da nossa região, especialmente. Agora, eucalipto, você planta e cuida 2 anos, faz uma desrama, desbastes e deixa lá. Então, vai ter um rendimento bem melhor. É para aquele produtor que não quer se dedicar. Agora, o produtor que quer um rendimento melhor, ele vai plantar erva mate. Mas ele tem que ter esses cuidados, senão ele não vai ter sucesso. Tá bom, pessoal? Seria rapidamente isso aí um resumo que eu queria apresentar, e fico à disposição para perguntas na sequência. Muito obrigado, Paulo, pela excelente palestra. Muito bom, interessante, né? Ver um pouco do histórico também. O senhor que já está aí há vários carnavais, conhece muito bem, né? Como ninguém, esse histórico aí, participou da história. Muito obrigado por compartilhar conosco. Eu gostaria, então, de convidar o Ivar novamente para passarmos, então, para essa parte final de perguntas, comentários, alguma complementação que os senhores julgarem necessário. Temos aí várias pessoas participando dessa live pelo YouTube, e vou, então, ao longo dessa conversa, eu vou postando alguns comentários aí para ficar registrado também no nosso vídeo. Bom, eu gostaria, então, de fazer um breve comentário, uma pergunta a respeito da palestra do Ivar, para aquecer, então, os motores, o pessoal aí perdendo a vergonha, a timidez e começar a perguntar. Eu, assim como muitos, né, florestais e pessoas com afinidades ao meio florestal, nós lamentamos a araucária não ser mais utilizada comercialmente. E o pinhão, então, parece ter esse potencial imenso, né, pouco explorado ainda, ou explorado apenas de uma forma, essas coletas que são feitas, né, esses pomares apresentados por ti, parecem ser um grande passo nesse sentido. Essas produções apresentadas, mesmo que conservadoras, aí de 2, 3, 4 toneladas por hectare por ano, eu não conheço muito bem os valores, mas vezes qualquer valor, R$1 por quilo de pinhão, isso geraria rendas enormes, né, muito competitivas para aquele hectare sendo utilizado como um pomar para a produção de pinhão. Então, eu queria te perguntar, você apresentou, né, que tinha vários experimentos instalados, mas eu pergunto se existe movimentos do seu conhecimento de plantios já comerciais de pomares para a produção de pinhão. Boa pergunta. Sim, existe muito interesse de produtores para plantios comerciais. Inclusive, tem gente que quer plantar 10, 20, 30 hectares. Qual é o gargalo nesse momento? Ainda é a disponibilidade de mudas. Então, eu comentei, tem 2 viveiros parceiros, tem um terceiro entrando na produção, mais um quarto também. A gente está ampliando para diminuir essa questão de falta de mudas, e até o preço ainda está muito alto. A Universidade Federal do Paraná também tem um viveiro cadastrado, que vende mudas, mas mesmo assim a demanda é muito grande, então ainda é muito por reserva de mudas. Mas como vocês viram, assim,
não mostrei em detalhes agora, mas está tudo no livro, a tecnologia é muito fácil de ser feita, qualquer viveiro pode entrar nisso aí, e com o tempo vai baixar custo e vai ter mais muda disponível também. Então, como realmente, conforme eu coloquei, é uma coisa muito nova, a novidade é cara, é mais difícil de ser adquirida. Então, tendo mais muda disponível, vai ter mais gente interessada em fazer plantios maiores. Eu realmente já tem hoje, mas vai ter muito mais, tá? Tá certo, muito obrigado. Eu vou aproveitar, então, vou emendar uma pergunta do professor Marcelo Bonazza. O Marcelo Bonazza é professor aqui do campus de Curitibanos também, da área de colheita e mecanização. Ele fez a seguinte pergunta: tendo em vista as recomendações de espaçamento para araucárias enxertadas e mineralcárias, há estudos que correlacionem a produção de pinhão e o espaçamento em ecossistemas naturais? E aí ele complementa a pergunta dizendo o seguinte: nesse sentido, na sua visão, o manejo madeireiro da espécie poderia auxiliar no aumento da produção de pinhão em fitofisionomias em que há predominância de araucária, como mata preta? Então, professor Marcelo, boa pergunta. Nós não temos resultados praticamente nada de produção de pinhão plantado, de pomares, né? Conforme mencionei, nós temos um local até hoje no mundo, que eu posso dizer, que tem colheita de pinhão enxertado. Não existe nada além disso, tá? Mesmo os trabalhos da universidade também, a gente trabalha junto, mas não tem ainda. Então, nós não temos, nós precisamos pelo menos uns 15 anos aí para ter todos esses dados, mas se a gente esperasse 15 anos, né, para ter todos esses dados disponíveis que a gente precisaria e muitas outras informações que nós temos dúvidas, se nós esperássemos todo esse tempo, a araucária provavelmente seria mais próxima da extinção. Então, é aquela história, nós estamos trocando o pneu com o carro andando, estamos disseminando as tecnologias, fazendo estimativas de produção bem baixas para tentar errar o mínimo possível, tá? E em relação ao manejo em floresta com predominância de araucária, lógico, nós temos essa questão de legislação hoje, floresta nativa, que é bem impeditiva, é complexa, que não é nem a minha área de trabalho, que dificulta ou impossibilita esse trabalho, mas vamos imaginar só tecnicamente, sem falar em legislação, sim, com certeza, a gente fizesse esse manejo, esse raleio, com certeza aumentaria a produção em floresta nativa. E os dados que tem de produção de pinhão em floresta nativa é mais ou menos a média de 20 a 40, 60 quilos de pinhão por hectare, às vezes, né? Na média. Então, lógico, tem locais que produzem 400 quilos, 1.000 quilos, né? Mas, na média, a média sempre é mais complexa, né? Tá? Mas, com certeza, seria melhorada com desbaste, com manejo, com nutrição, tal, ok? Tá certo, muito obrigado, Ivar. Passando o assunto agora então um pouco para a erva mate também, eu gostaria de comentar, num dos slides que o Paulo apresentou, tinha lá uma garrafa de Clube Mate. Não sei se todos identificaram, né, ou conhecem isso, mas eu, particularmente, eu conheci esse Clube Mate, que é um chá mate, né, na Alemanha. Lá é muito comercializado. E quando eu vi pela primeira vez isso, eu fiquei impressionado, né? Puxa, aqui na Alemanha, erva mate sendo vendida, aparentemente com um apelo comercial muito forte, por ser produto natural, por ser um chá. Então a gente percebe que o mercado da erva mate é, de fato, né, o potencial que ele tem é muito maior do que, de fato, explorado, né? Apesar de já ser muito grande, ser relevante, figurar entre os principais produtos não madeireiros brasileiros, tem um espaço ainda muito grande, né? Um uso de marketing, produtos naturais, coisa que na Alemanha era explorado pelo Clube Mate. Até por curiosidade, né, é um chá mate com gás. Então, até assim, o primeiro gole foi um pouco... fiquei um pouco surpreso, né? Eu não estava esperando aquele gás, acostumado com o nosso erva mate aqui, o nosso chá mate sem gás. Mas, enfim, né, tem potencial, tem mercado para muita coisa. Então, nessa linha, o Júlio fez uma pergunta. Ele, na verdade, ele afirmou, né, que estão fazendo cerveja de erva mate
no Rio Grande do Sul. Isso gerou alguns comentários aqui na nossa live. O pessoal ficou interessado, como é que não é. Então, só uma curiosidade, Paulo, tu tens conhecimento disso? Já ouviu falar? Já ouvi falar. Acho que da Boêmia também, surgiu uma iniciativa, e mundo afora, principalmente na Alemanha, já existem há muitos anos cervejas à base de erva mate. Talvez o Ivar até possa complementar, que ele estuda bastante essa questão dos novos usos da erva mate. Para nós aqui, até 10 anos atrás, especialmente até no início dos anos 2000, a erva mate era para chimarrão, o tererê, e para chás, em geral, assim. Outras bebidas, era muito pouco. Sabe-se que no Brasil teve uma fábrica de refrigerante nos anos 40, na região de Belo Horizonte, produzindo refrigerante à base de erva mate, gasificado. Não sei se existe hoje, mas há uma década atrás ainda existia. E era uma grande empresa produzindo refrigerante. Com o advento de outras bebidas, essas empresas enfraqueceram. Hoje eles tendem a voltar. Então, os subusos, a diversificação de usos da erva mate é bem grande, e a tendência é que o mercado realmente vai precisar de erva mate específica para produtos específicos. Então, dentro de cosméticos, alimentação, como alimentos e tudo mais. Então, é bem, digamos, forte isso aí, em função da grande quantidade de compostos que a erva mate tem. Só Legal. Complementando, Paulo, já que você me deu a oportunidade, por favor. Professor Mário, então, na Alemanha, a primeira cerveja eles criaram em 1932, com erva mate. Não sei se tomou ela também lá, professor. Não tive. E na garrafa está escrito o percentual de cafeína e teobromina que tem dentro da cerveja. Tá? Então, no Rio Grande do Sul, sim, a primeira foi a da Adubir, hoje já tem várias por aí, e está se espalhando realmente, porque as cervejarias pequenas, as artesanais, que fazem em casa, inclusive eu faço cerveja com erva mate, é muito simples, então tem bastante coisa, potencial para aproveitar os antioxidantes da erva mate aí. Eu vou experimentar, então, a cerveja de erva mate. Tem que fazer uma visita. Bom, eu gostaria de encaixar a pergunta do Douglas Vaz, que é aluno nosso, né, ou quase ex-aluno nosso, né, tá se formando e tá para receber o diploma. Ele pergunta para o Paulo, para quem iniciar hoje trabalhos com erva mate, qual seria o melhor método de produção dessas mudas? Micropropagação, enxertia ou semeadura? Visando velocidade e prontidão das mudas. A enxertia seria usado mais para melhoramento, que é inviável você fazer um plantio comercial através da enxertia, porque você já vai ter a planta lá. Na verdade, tu vai ter que ter uma planta no campo ou no viveiro para você enxertar em cima, de preferência no campo. Então, já existe, através de mini estaquia, viveiros comerciais produzindo, ainda em escala não suficiente, mas já existem, né, especialmente no Paraná. Aqui em Santa Catarina praticamente não existe ainda. Então, hoje ainda o que tem com facilidade é a produção através de sementes, mas tem que buscar viveiros bons, né, que produzem mudas de boa qualidade. Como eu falei na palestra, no passado existiam municípios que tinham dezenas de viveiros, pequenos viveiros, no fundo de quintal. A qualidade, então, era muito complicada. Além deles usar sementes de plantas que eles colhiam, que era mais fácil de colher, se não iam num secador, no verão, pegar na boca do secador, eles colhiam de qualquer planta. Então, isso hoje melhorou bastante. Os viveiros são mais tecnificados e melhorou bastante. Viveiros de prefeituras no passado, que no estado de Santa Catarina, mesmo no Rio Grande do Sul, muitas prefeituras tinham viveiros. Então, a qualidade das mudas normalmente era de baixíssima qualidade nesses viveiros, por falta de pessoal qualificado na produção. Hoje, com certeza, isso aí a produção por muda seria mais fácil. Se for
numa região já de um clone conhecido, pode ser plantado já com clone, mas isso ainda é para poucos, e para poucas regiões que têm clones avaliados. O Ivar também, se quiser complementar isso aí, ele também tem muita experiência nisso aí já. Não, acho que tá ok, Paulo. Você comentou tudo. Pudermos, então, fazer a conexão com essa outra pergunta do Gedri. Ele está interessado em saber o que se sabe sobre o rebaixamento de cepas em plantios puros e sombreados. Rebaixamento dos ervais, os primeiros que nós fizemos, foi também ali em meados dos anos 80. E fizemos em agrofloresta natural, onde é que a erva mate era consorciada. E observou-se que era possível fazer esse rebaixamento, sendo feito no final do inverno, final de agosto. O percentual de sucesso é muito grande, mesmo de plantas de 20, 30, 50 anos. E se forem plantas mais jovens, dificilmente se perde plantas, se não tiverem muito problemas de doença. Mas quanto mais sombreado, mais difícil é você obter sucesso num rebaixamento. Então, tem que ter uma boa quantidade de luz. Então, um sombreamento limite aí para um bom crescimento, boa rebrota, o bom crescimento de um erval seria 30% de sombreamento. Acima disso, compromete bastante a produção e a recuperação da planta, no caso de rebaixamento. Entendi. Nessa linha, o professor Magnus, também aqui do campus, conectado aí com a gente, ele pergunta para o Paulo essa questão da sombra mencionada por ti, se tem estudos que comprovam esse efeito do sombreamento no sabor, e como essa questão da produção da erva mate orgânica. Se puderes comentar, por favor. Olha, também o Ivar gosta muito de estudar e pesquisar dessa parte ali, estudar trabalhos, né, da questão de sabor. É muito difícil de saber. As indústrias da erva mate, a maioria prefere o erva mate proveniente de ervais, eles chamam os ervais nativos ou sombreados. Especialmente ali no Paraná tem muito, no norte do estado, aqui na nossa região muito pouco, no Rio Grande do Sul também muito pouco. Mas o sabor vai diferenciar bastante com a questão da longevidade. Se você tem um erval semi-sombreado, você vai ter que aumentar o intervalo entre podas. E isso, você vai ter menos brotação nova. Então, normalmente, você consegue ter, digamos, materiais mais suaves, material genético, digamos, vai ser mais suave se ele for sombreado, porque você não vai poder fazer poda de ano e meio num erval com um sombreamento excessivo. Então, você vai ter erva mate mais madura e, com isso, com certeza, uma erva mate mais suave também. Sem falar na questão genética de materiais. Eu falo de um contexto bem geral, dos plantios normais, sem seleção de materiais genéticos. Tá certo, muito obrigado. Temos uma pergunta do Diego, parabenizando o Ivar pela palestra e interessado em saber se esse trabalho de enxertia de araucária envolve o uso de hormônios. Olá, Diego. Não, absolutamente. Qualquer técnica de enxertia, hoje em dia, não usa mais hormônios. É simplesmente tesoura de poda, canivete, fitilho. É só isso que precisa. Então, a técnica em si é barata, o que demora é o tempo para a produção do porta-enxerto, às vezes um ano e meio. Nós estamos fazendo estudos para reduzir esse tempo, obviamente, mas no momento é o que mais demora, que dá o aumento de custo. Mas, assim, a técnica é simples, está toda ilustrada no livro que eu apresentei, que está disponível na internet, sem mistério nenhum, tá ok? Tá certo, muito obrigado. Tem a pergunta
do Júlio para o Ivar, no meu entendimento, né, relacionar a Embrapa, ele, saindo um pouco, né, do assunto pinhão e erva mate, ele pergunta por que não houve interesse da Embrapa em trabalhar com a goiabeira serrana, planta da borda de floresta de araucária. Eu sei que há estudos sobre isso, né, eu sei que a Ipagre trabalha bastante com isso, eu não sei a Embrapa, né, se puderes comentar alguma coisa, Ivar, por favor. Bom, até onde eu sei, a Embrapa não trabalha com isso, né? Talvez tenha um pesquisador ou outro trabalhado um pouquinho, mas não tem trabalhos, não tem conhecimento. Agora, o porquê disso é que a Embrapa Florestas, ela trabalha com inúmeros temas. A floresta é composta desde cogumelos, fungos, micro-organismos, frutos, sementes, folhas, raízes. É uma demanda muito grande. Então, a cada momento, a unidade tem que fazer um plano diretor, ouvindo a sociedade, ouvindo as demandas da sociedade, para ver o que a sociedade acha que é importante, inclusive sociedade em geral, pesquisadores, especialistas, para ver o que ela acha mais importante investir naquele momento, porque não dá para abraçar tudo. E aí, provavelmente, a goiaba serrana talvez não entrou, ou pode não ter entrado porque uma outra instituição estava pesquisando, então não justificaria a duplicação de esforços. Então, assim, são suposições, tá? Eu não sei exatamente o porquê. Ela tem trabalhos na Ipagre de São Joaquim, com a goiaba serrana. É outra espécie com potencial muito grande, né? Aparentemente não explorado o suficientemente. Sabe-se que outros países exploram até mais do que o próprio Brasil, né? A Nova Zelândia pegou material genético aqui e já está em produção da goiaba serrana. O Gustavo também aluno nosso aqui, traz uma pergunta diferente. Ele comenta que viu esses tempos um vídeo sobre bonsais de araucária. E aí pergunta, né, pro Ivar ou pro Paulo também, se souber alguma coisa, se tem notícias, né, já ouviu falar sobre isso, e talvez isso poderia ser uma alternativa, né, de usar também a araucária para aumentar a sua importância aí, não sei. Conhece alguma coisa nesse sentido? Sim, ano passado tinha o IUFRO, que é o Congresso Internacional em Curitiba, esse único bonsai de araucária, não me recordo, acho que são 25 anos que ele tem, ele estava exposto. E o dono que fez esse bonsai disse que foram várias tentativas, porque a araucária é uma espécie única, conforme eu coloquei, ela composta de troncos e galhos, que um não se converte em outro. Então, não é fácil fazer um bonsai, segundo ele. Eu não sou especialista em bonsai, mas esse cara que é o dono desse bonsai de 25 anos, ele disse que não é fácil, mas agora está fazendo novos. E, claro, acho que sim, qualquer estratégia que a gente puder utilizar com araucária, outra espécie ameaçada, outra espécie nativa, é importante, sim, para a divulgação da espécie, até para a conservação dela também, tá? Legal. Eu conheço uma pessoa que faz bonsai, e ele também falou que é extremamente difícil trabalhar com a araucária para fazer bonsai. Então, de repente, precisa de alguns conhecimentos a mais ali para evoluir nessa parte também. Eu, quando estudante, tentei fazer e não deu certo. Então, agora, essa araucária, esse bonsai de araucária exposto lá em Curitiba, no Congresso Florestal da IUFRO, de fato é sensacional, né? Quem gosta disso, né, de bonsais, esse bonsai de araucária ao vivo é algo impressionante. Fez sucesso. A Mariane, né, conhecida do Ivar, orientada do Ivar, se não me engano, faz uma pergunta mais abrangente, tanto para o Ivar como para o Paulo. Então, pensando em usos alternativos de erva mate e pinhão, o que os senhores, então, veem como tendência para pesquisas voltadas à produção de novos produtos? Puderem comentar um pouquinho a respeito disso, por favor? Quer começar, Paulo? Ou eu começo? Bom, a erva mate eu mostrei ali e tem, na verdade, dezenas ou centenas de subprodutos, né, sendo pesquisados, né, e cada vez mais países entrando na questão de estudos em função da alta variabilidade e o grande número de compostos da erva mate.
Por isso que eu digo, né, que a questão da erva mate, no futuro, as pessoas vão plantar erva mate já pensando no uso que vai dar para essa erva mate. Então, grandes plantios ainda vão ser feitos para uso para chimarrão, para chás e para o tererê. Agora, os usos específicos, como, por exemplo, extração de cafeína, daí vai ter que ter materiais genéticos específicos para isso, né? Ou materiais sem cafeína, né? E assim por diante. Então, a erva mate tem tudo ainda, tem uma evolução, vai ter uma evolução muito grande nas próximas décadas na questão dos usos. Então, tem um potencial muito grande. Não se sabe, até o momento, ainda qual vai ser a quantidade de erva mate que vai ser necessária para isso. Então, normalmente começa em pequenas quantidades e tende a se ampliar, mas é um potencial extremamente grande. Obrigado. Ivar, tem algum comentário, por favor? Em termos a gente tem visto estudos que têm avançado bastante nos minutos, Mariane. Por exemplo, posso citar a farinha de pinhão, facilita o armazenamento, facilita o transporte. E com essa farinha, você pode fazer inúmeras receitas. Inclusive, tem um livro lá disponível na internet, 100 de pinhão, 50 salgadas, 50 doces. Quem quiser ter acesso, procura na internet. Outros estudos foram feitos já, eu até comi já snacks de pinhão, é tipo um chips de pinhão, muito gostoso, natural. A Associação de Celíacos de Curitiba, que são milhares de pessoas, tem total interesse em produtos base de... Está tremendo procura novos produtos a partir de pinhão. O que acontece? Então, nós temos hoje aquele paradigma. Nós temos para fazer novos produtos, né? Principalmente farinha, e aí pode ser com casca, sem casca, até vai ter uma live hoje da pesquisadora Cristiane sobre a nutrição do pinhão. Mas o que acontece? Nós temos a tecnologia de produção de novos, e vai oferecer essa tecnologia para uma empresa. A primeira coisa que a empresa para fazer em escala comercial, hoje nós não temos pinhão para fazer em escala comercial, ou seja, não vai gerar um negócio para a sociedade. Então, precisa ter pinhão. Por isso que a gente está bastante essa produção de pomares para ter pinhão. Aí sim, aí os novos produtos vão estourar. A gente vê em gôndolas de mercado pinhão pré-cozido custando R$50 o quilo. A gente recebeu 3 delegações de empresários querendo exportar para a China, os chineses pinhão. Mas a primeira pergunta que eu sempre tirar pinhão da onde? Da floresta nativa, com o consumo nacional? Não tem como uma indústria se estabelecer. Então, esse é o grande gargalo hoje em termos de araucária. Mas está muito visível, muito claro o potencial desses novos. Em termos de erva mate, o Paulo bem comentou, para mim é muito claro, e a gente já está colocando em campo, já tem teste já implantado ano passado, e esse ano vão ser mais materiais quimicamente diferenciados, por exemplo, alta cafeína para produtos energéticos, descafeinados para chimarrão, para crianças, para pessoas que têm problema de úlcera de estômago, gastrite ou enxaqueca, onde a cafeína foi feito pelo Sebrae, indicou 20% das pessoas não podem tomar chimarrão, 20% dos possíveis tomadores de chimarrão não o tomam por conta do problema da cafeína, qualquer relacionado à cafeína. Então, o material descafeinado teria 20% de uma fatia. Hoje mudou um pouco, isso foi assim. Enfim, esse potencial, e esse material indo para campo vai ter a primeira colheita daqui a 1 ano, 2, aí sim começa a se desenvolver novos produtos, e a exportação está sendo muito focada em produtos. Por exemplo, tem uma empresa de São Mateus do Sul que exporta para a Alemanha, eles querem erva mate de alta cafeína. Tem empresa de Guarapuava que exporta para outros países
da Europa, eles querem alta cafeína, mas até termos clones avaliados de alta cafeína, isso não é possível, porque via semente nós temos a variabilidade genética que não deixa fazer um padrão, né? Então, também tem bastante potencial, e os produtos já existem, só precisa ter o material disponível com uma característica mais adequada. Os produtos existem, as empresas existem que querem investir nisso, as demandas existem, então também falta o material, quase que nem opinião. É importante, muito obrigado. De fato, primeiro temos que ter uma oferta, né, em quantidade, em continuidade. Isso é fundamental para construir um mercado, sem dúvida. A Mariane ainda faz um comentário sobre esses produtos, essas questões todas, que em Lages há, sim, produção e comercialização de cerveja com pinhão e algumas frutíferas nativas. Então, só como curiosidade também, né, ficar registrado, ficou muito claro que os potenciais são enormes, existem, estão aí, aparentemente há um passo de serem concretizados, né, muitos já concretos, mas muitos ainda, então, por se concretizarem. Não temos mais participação, perguntas. Eu entendo também que já se passaram aí 1 hora e 30 minutos, desde que iniciamos, até um pouco mais. Acho que foi ótimo, né? Não, mais longo do que isso começa a ficar, então até longo demais. Agradeço mais uma vez muitíssimo pela participação, pelo tempo de vocês, Paulo e Ivar. Foi muito construtivo, muito instrutivo escutar vocês falando sobre esses dois assuntos aí. Pelos comentários de vários participantes também, muitos elogiando, né, e agradecendo, e elogiando tanto ao KF e à universidade pela iniciativa, como pelo sábio convite, né, de 2 ícones aí dessas áreas que foram tratadas. Então, mais uma vez, muito obrigado em nome do curso, em nome do centro acadêmico, em nome da universidade. Se quiserem, né, dar últimas palavras, né, um fechamento, a palavra é com vocês. Bom, eu agradeço também a oportunidade e a paciência de quem está nos ouvindo ou ainda vai ver mais para frente, e gostaria de deixar claro que tanto a erva mate quanto a araucária são 2 espécies nativas que sempre fizeram parte da nossa cultura, economia, ambiente e história, e precisamos valorizá-las numa maneira de conservá-las cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado. Também um bom dia a todos, agradecer o convite da universidade, e claro que sempre é bom estar presente, né, digamos, num evento desses, mas o momento agora remete nós a modificar um pouco essa nossa atitude. Mas é muito importante essa conversa, essa troca de ideias, especialmente para o pessoal que está saindo, que está dentro da universidade, que vai sair nos próximos anos e vai ter, muitos podem trabalhar com essas culturas. Então, é importante que o estudante já tenha essa visão agora, e para quem já é técnico, já está no campo, digamos, também é importante para ter o conhecimento do que está sendo feito, na verdade, mundo afora, aí, com essas 2 importantes espécies. Tá certo. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado por nos prestigiarem. E até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Tchau.